disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-Edom e tudo que ele possui, por causa da arca de Deus. Ele abençoou, ou seja, tudo foi abençoado por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-Edom e ordenou que levasse a arca de Deus para a cidade de Davi. Olha que coisa interessante e maravilhosa. A arca de Deus estava na casa de um homem chamado Obed-Edom. Deus manda, ou melhor, Davi sente o desejo no coração de reiniciar, de voltar outra vez, trazer a arca do Senhor para estar entre o seu povo. Olha só o que diz o versículo de número 13: quando os que carregavam a arca, versículo 13, quando os que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, ele sacrificava um boi e um novilho gordo. Davi, vestindo o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor, enquanto ele e todo o israelita levavam a arca do Senhor ao som de trombetas, ou seja, ao som de gritos, de alegria e de trombetas. Irmãos, atente para isso. Celebração é o ato ou efeito de comemorar e de festejar, de se alegrar, de ser extravagante. Isso é uma celebração. Celebração, falamos pela manhã, ela é acompanhada de alegria e de barulho. Ou seja, o júbilo é o barulho que a alegria produz. Tem barulho, tem movimento, tem danças, tem cânticos. E a celebração, ela envolve todo o seu corpo. Não é apenas a sua boca, não é apenas a sua voz. Tudo que você é precisa estar numa atitude de celebração. O que Davi estava fazendo nesse texto? Trazendo a arca do Senhor para Jerusalém. Irmãos, para entendermos, a arca do Senhor era um objeto sagrado. Era uma caixa de madeira. Nessa caixa de madeira, ela era revestida, essa caixa era toda revestida de ouro. Era uma caixa pequena, toda revestida de ouro. Dentro dela tinha as duas tábuas da lei, a vara de Arão e um pote de ouro contendo o maná, parte do maná que Deus derramou para alimentar o povo no deserto. Aquela caixa, ela era muito importante para a nação, porque quando Deus tinha de manifestar a glória dele, ele se manifestava a partir daquela caixa e onde ela estivesse. Para ter uma ideia, quando o povo chegou na terra de Canaã e eles precisavam atravessar o rio Jordão, os sacerdotes transportando a arca, os levitas transportando a arca, eles primeiro pisaram na água, e quando eles pisam na água, a água para, a água do rio parou, e eles vão até o meio, e então criou-se uma porção seca. A nação passou. Quando eles terminaram de passar, eles saíram de dentro do rio, e quando eles pisam na terra seca novamente, o rio volta a correr. Aquela arca era o símbolo da presença de Deus no meio do povo. Era através da arca que Deus se movia. Quando Deus mandava o povo sair, a arca era a primeira a ser retirada. Quando o povo via a arca se locomovendo, a glória do Senhor acompanhava a arca. A arca era o símbolo, da manifestação de Deus. Quando foi feito o tabernáculo, que era o templo móvel, quando foi feito o tabernáculo, a arca, ela ficava num lugar tão escondido e tão bem preparado, tão bem cuidado. Era o santo do santo. A arca ficava naquele ambiente e só o sumo sacerdote tinha acesso, uma vez por ano, àquele ambiente onde a arca ficava.
A arca era muito importante para a nação de Israel. Mas uma feita, o povo de Israel, eles cometem um erro. Se tornaram religiosos e fizeram de um instrumento sagrado um amuleto da sorte. Quando o povo, lá em 1 Samuel capítulo 6, eles enfrentam uma batalha, uma guerra, eles pegam aquela arca e eles transportam a arca até o campo de batalha, julgando que Deus estaria com eles e daria a eles o livramento. Só que naquele dia morre quem a transportou, que era Ofni e Finéias. Morre parte dos soldados. O povo sai envergonhado daquela batalha. E o pior, a arca da aliança, ela é tirada de Israel, ela é tomada, ela é roubada. Quando Eli, que era o sumo sacerdote, ele ouve aquela situação, ele cai, ele quebra o pescoço, ele morre. Uma das mulheres dos seus filhos, ela sente fortes dores de parto, ela entra em trabalho de parto naquele momento. Ela dá à luz a uma criança, no qual dá o nome Icabode, ou seja, foi-se a glória de Deus. A glória de Deus já não está mais entre nós, porque a arca havia sido tomada. E a arca então, ela fica num período obscuro da nação de Israel. O povo de Israel não tinha mais acesso à arca do Senhor. Quando o povo que havia levado a arca, eles percebem que havia prejuízo para eles, eles resolvem então tirar a arca do meio deles e levar para uma cidade chamada Kiriat Jearim. 1 Samuel capítulo 7, versículo 1. Na casa de um homem, Abinadab, ele leva a arca e coloca ela num determinado lugar e esquece a arca naquele período. Saul, ele é ascendido como rei em Israel, e ele não dá muito crédito para a arca de Deus. Ele não consulta o Senhor, ele não sente o prazer de trazer de volta o Senhor. Mas Davi, quando ascende ao trono, ele coloca no coração um desejo de procurar onde estava a arca. E a Bíblia fala que ele procurou veementemente pela arca. Quando você lê 1 Crônicas capítulo 13, você vai ver Davi juntando os homens. Precisamos saber onde está a arca do Senhor. E ele descobre, a arca está em Kiriat Jearim. Está esquecida lá numa colina, vão lá buscar. E aí então ele prepara um carro grande, um carro novo. Assim como os filisteus, quando devolveram a arca, ele prepara uma carruagem nova, e ele manda aquele carroção ir lá e buscar a arca. A arca, ela então vem para Israel. No meio do caminho, os carros de boi, no balanço da carruagem, a arca ela tomba. Um dos filhos de Abinadab, ele corre então para tentar segurar a arca. Só que aquilo desagradou a Deus, porque a arca era o símbolo da presença de Deus, e a maneira como aquele homem toca na arca, aquilo ofendeu a santidade de Deus. E diz a Bíblia que ele morre, ele perde a sua vida. E aí então Davi, ele se entristece, e ele pega a arca e leva para a casa de um homem chamado Obed-edom. A arca não ficou muito tempo lá. A arca ficou lá 3 meses. Repita comigo, 3 meses. 3 meses que a arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom. E aí então começa o texto que nós estamos lendo. 2 Samuel, capítulo 6, versículo 12. Olha o que vai dizer esse texto. Ela passa 3 meses na casa de Obed-edom. Ele e a sua família são tremendamente abençoados por Deus. Versículo 12, então foram diretamente. Versículo 12, isso. E disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo que ele possui por causa da arca de Deus. Toda vez que você ouvir a arca de Deus, você tem que pensar que é por causa da presença de Deus. Vamos lá? Por causa da presença. Repita comigo: por causa da presença de Deus.
O Senhor abençoou a casa de Obed-edom por causa da presença de Deus. Aquele instrumento sagrado representava a presença de Deus. E Deus abençoou e prosperou a casa de Obed-edom de maneira extraordinária. Mas antes de entrar na vida de Obed-edom, precisamos nos preparar para ter um encontro com Deus. Um encontro que Davi não se atentou quando mandou pegar a arca. Como eu falei, ele mandou um carroção, uma carruagem, um carro novo, um carro de boi, para fazer o transporte. E a arca não podia ser transportada daquela maneira. Havia todo um critério para aquele povo poder transportar a arca. A arca, ela precisava ser transportada de uma maneira muito especial. Davi estava iniciando agora o seu reinado e ele queria que a presença de Deus estivesse em Jerusalém. A intenção dele era boa, repita comigo, a intenção dele era boa. Irmãos, ele mandou pegar a arca para trazer ela para Jerusalém. Ele queria que naquele novo começo para a nação de Israel, quando ele consegue trazer todas as tribos estarem unidas em torno de um único rei, adorando ao único Deus, ele queria que a arca estivesse naquele ambiente, que ela não estivesse distante, mas estivesse na cidade principal. Porque na cidade principal estava a casa do rei, na cidade principal estava, as riquezas do rei, tudo que o rei possuía estava ali. E por que não a presença de Deus? Ele queria que a cidade fosse abençoada. Então a intenção dele era extraordinária. Só que ele esqueceu de se preparar. Nós não podemos negligenciar, cuidar das coisas de Deus de qualquer maneira. Nós não podemos e não devemos cuidar das coisas de Deus de maneira desleixada ou relaxada. Precisamos fazer a obra de Deus, com muito amor, mas também com muita reverência. A arca ficou na casa desse homem, Abinadab, 20 anos. 20 anos a arca depositada ali. E nesse período não se há relato de que aquela família foi abençoada. Isso é triste, irmãos. Não há relato de que a glória do Senhor envolveu aquele lugar. Porque apesar da arca estar ali, ela não era reverenciada. Não há diferença, não fará diferença na tua vida se você apenas for um crente. Se você apenas tiver a Bíblia como um instrumento sagrado, mas você não reverencia o Deus da palavra, você não adora Deus como Ele deve ser adorado. Abinadab teve o desprazer de fazer o enterro do seu filho. Por quê? Porque enquanto a arca esteve na sua casa, ele não atentou para poder cuidar da arca e ensinar os seus filhos a reverenciar aquela arca. Uzá, irmãos, morreu por negligência. A Bíblia fala que Deus desagradou por causa da irreverência. Ele não quis ser irreverente, ele não aprendeu a ser reverente. É um problema que nós estamos enfrentando hoje. As pessoas estão deixando de ensinar, os pais estão deixando de ensinar os seus filhos a reverenciar a presença de Deus. Irmãos, quando o Senhor está falando, a terra se cala. O calar do homem é uma reverência à presença de Deus. Quando o povo celebra, todos celebram junto. O celebrar juntos é reverenciar a presença de Deus. Quando uma hora você concorda com amém, o concordar com amém é reverenciar e é celebrar a presença de Deus. Nós precisamos ensinar os nossos filhos biológicos, mas também os nossos filhos espirituais, a celebrar ao Senhor. Tem ainda alguém comigo ainda? Levanta a mão e diga glória a Deus. Ela precisa fazer sentido para você. Aleluia. Oh, glória a Jesus. Saul
assim como Abinadab, ele também não procurou a arca do Senhor. Ele não se atentou. Ela foi deixada em segundo plano, no lugar impróprio, cuidado por uma pessoa que não conhecia, sabe, não se inteirou em conhecer o Senhor. A presença de Deus, ela não pode ser ignorada, ela precisa ser celebrada. Quando Deus visitar você, você precisa celebrar, festejar, comemorar, se alegrar, pular, dançar, cantar, bater palma. Quando a presença de Deus vem, você não pode ficar como outrora. Eles não conheciam o Senhor, por isso negligenciaram. Uzá, no momento que ele tocou na arca, coloca aí capítulo 6, versículos 6 e 7, segundo Samuel. Olha só o que vai acontecer, irmãos. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. Observa isso, irmãos. Ele estava bem intencionado nesse momento, mas apesar da sua boa intenção, Deus o classificou como irreverente. Próximo versículo. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá por seu ato de irreverência, por isso Deus o feriu, e ele morreu ali mesmo ao lado da arca. Não adianta termos instrumentos sagrados se não sabemos manuseá-los. Não adianta você ter Deus no teu coração se você não o reverencia, se você não dar a Ele a honra que lhe é devida, se você não glorifica a Ele como Ele merece, como Ele deve ser glorificado. E você celebra a Deus quando você dá a honra que lhe é devida, porque este homem ele não viu, sabe, na arca como um instrumento sagrado, ele tratou a arca como um instrumento comum. Ele tratou comum o que era extraordinário. Ele desonrou ao Senhor. E Deus então, para preservar a sua santidade e para manter o povo, sabe, para trazer o povo de volta a um concerto, ele consente na morte de Uzá. Davi, com medo, ele se volta a buscar o Senhor. Aqui então começa a nossa mensagem. Até aqui foi a introdução. Você precisa aprender que existe um tempo determinado por Deus para a igreja celebrar o Senhor, mas nós precisamos aprender a celebrar o Senhor. Como devemos celebrar o Senhor? Primeiro, segundo Samuel, capítulo 6, versículo 9. Olha o que vai dizer esse texto. Naquele dia Davi teve medo. Davi teve medo do Senhor. Davi ficou apavorado com o Senhor. Essa é uma maneira errada, sabe, de nos comportarmos diante do Senhor. Porque esse medo de Davi não foi um temor de reverência, foi um medo pela ansiedade de querer fazer as coisas e dar errado. Davi teve medo, ele ficou apavorado. E o que ele faz então? Ele interrompe um trajeto. Davi teve medo. Às vezes o medo, ele nos leva também a um sentimento de temor. Está faltando medo hoje nas pessoas, medo de Deus. As pessoas estão cuidando de Deus ou tratando de Deus como se Deus fosse um coleguinha, um parceirinho, um amiguinho da escola. Irmãos, Deus, Ele é amor, mas Deus também é justiça. Com Deus não se brinca. Olha o que vai dizer Gálatas capítulo 6, versículo 7. De Deus ninguém zomba. Irmãos, precisamos tomar cuidado, que Deus não é um coleguinha nosso. Ele é o nosso amigo, se nós o obedecermos. Ele é o nosso Pai, se nós recebemos Jesus como irmão. Ele é o nosso Senhor, se nos submetermos à sua vontade. Nos tornamos ovelha do seu pasto. Isso, aplauda o Senhor Jesus. Nos tornamos ovelha do seu pasto, se aceitarmos sermos pastoreados por Ele.
Precisamos compreender que Deus não é qualquer um, Ele é Senhor. E como Senhor, Ele é digno de honra, de glória, de adoração. Você pode dizer amém? Ele é digno. Ele é digno. Então eu preciso temer ao Senhor. O temor ao Senhor nos leva ao segundo nível: buscar dele orientação. 1 Crônicas, capítulo 15, versículo de número 2. Ele primeiro teve medo, ele teve temor, depois ele então avançou. Se eu quero celebrar ao Senhor, se eu quero, ter prazer em sentir a presença, em desfrutar da presença do Senhor, eu preciso temer a Ele. Segundo, eu preciso buscar orientação em Sua palavra. Primeiro eu temo ao Senhor, depois eu vou para a palavra me dá orientação de como eu devo me comportar diante dEle. Então Davi disse: somente os levitas poderão carregar a arca de Deus, pois para isso o Senhor os escolheu, e para ficarem sempre a seu serviço. Se ele tivesse consultado primeiro a palavra antes, ele teria poupado tempo. Tem pessoas quebrando a cara porque não tem consultado primeiro o Senhor. A Bíblia fala: errais por não conhecer a Escritura e nem o poder de Deus. Irmãos, é tempo de celebração. Precisamos nos voltar para a palavra, até para saber como celebrar diante dele. Davi queria fazer uma festa, já estava tudo armado para aquela festa. Eu fico imaginando, pastora, a primeira vez que Davi, ele organiza a equipe para ir buscar a arca. Essa passagem, irmãos, 3 meses depois da morte de Uzá aconteceu. Antes, quando Uzá e o seu irmão estavam trazendo a arca da aliança para Jerusalém, quando a arca caiu, havia uma festa programada. Um banquete estava para ser oferecido. Muitas pessoas convidadas estavam na cidade. Eu fico imaginando as mulheres bem vestidas, as crianças alegres com palma nas mãos, para celebrar a chegada da arca. Só que a arca não vem. Eu fico imaginando a decepção das pessoas. Por que se decepcionaram? Porque não conheciam o Senhor. Às vezes nos decepcionamos por não conhecer o Senhor e nem a sua vontade a nosso respeito. Quantas pessoas hoje estão em relacionamentos furados porque não conhecem o Senhor, ou não conheceram, ou recusaram conhecer o Senhor. Não embarque nessa canoa furada, meu irmão. Não transporte a arca, não transporte a presença de Deus em qualquer ambiente. Você precisa conhecer a palavra de Deus para saber da maneira como se portar. Davi antes não conhecia, mas agora ele havia sido despertado pela palavra. E então ele compreendeu: somente os levitas podem carregar a arca. Então vamos voltar lá e vamos fazer do jeito certo. Você pode dizer glória a Deus? A palavra tem o poder de nos moldar. A palavra tem o poder de nos transformar. A palavra tem o poder de tirar os excessos. A palavra tem o poder de nos podar. A palavra também tem o poder de cortar. Existem excessos que precisam ser cortados. Existem ramos que precisam ser podados. Ele corta os excessos para que a parte produtiva seja podada e dê mais frutos ainda. As coisas, nós não podemos viver de aparência. A palavra, ela nos poda. Ela tira os excessos. Ela tira aquilo que aparece. Se há muita humanidade aparecendo, Deus ele não vai ser glorificado. Para ele ser glorificado, a parte, o excesso da humanidade tem que sair. Você tem que se quebrantar diante dele. Quando eu falo de humanidade, eu falo da parte carnal do ser humano. Precisa ir embora. E a palavra de Deus é que nos prepara para nos encontrarmos com Deus. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor, irmãos.
Terceiro ponto. Prepare o ambiente. 1 Crônicas, capítulo 15, versículo 1. Davi agora, ele pensa diferente. Ele não está mais com o pensamento de outrora. Antes, qualquer coisa, qualquer maneira o importante era ter a presença. Não, agora não, ele percebe, peraí, não. A arca de Deus não pode ser transportada por qualquer um. E ele buscou na palavra o meio correto de transportar a arca. Terceiro, agora ele vai transportar a arca, mas ele primeiro prepara um ambiente para que a arca ficasse. Então, se eu quero que a presença de Deus venha, eu preciso preparar o ambiente. Vira para o teu irmão e fala assim: prepara o ambiente. Capítulo 15, versículo 1. Depois que Davi tinha construído a casa para si na cidade de Davi, ele preparou, olha só, irmão, isso aqui é muito importante. Ele preparou um lugar para a arca de Deus e armou uma tenda para ela. Versículo 6. Não foi colocada em qualquer ambiente, não. Havia um local específico, um ambiente apropriado. Só versículo 1 mesmo. Pode deixar só no versículo 1, perdão. Eles colocaram a arca no local específico, porque o objetivo dele era glorificar a Deus. A arca de Deus, ela precisava estar no local onde a glória do Senhor se manifestasse. Deus se alegrava, irmãos, naquele local que foi construído por Davi. Deus sentiu prazer, Ele sentiu alegria, e Ele se manifestou, porque aquele local não era um lugar qualquer, não era o tabernáculo que foi feito por Moisés e a sua equipe. O local, a casa onde Davi havia preparado, ainda era uma casa simples, era uma casa singela, mas a glória do Senhor se manifestava naquela casa. Talvez seja igual a você, uma pessoa simples e singela, mas a glória do Senhor tem prazer de se manifestar na tua casa. Então, quando a glória se manifestar, se alegre, regozija, festeja, celebre. Oh, aleluia! Glória a Deus! Precisamos ser abertos, irmãos, à manifestação da glória dEle. Precisamos ser felizes, porque Deus olhou para nós e viu na gente valor. Quem era tu? Quem era você antes do Senhor entrar? Quem éramos nós? O Senhor, Ele foi lá no monturo, e o Senhor é mestre em fazer isso, irmãos. Ele é aquele que nos levanta do monturo, nos ergue e nos faz estar assentado entre príncipes. Olha do seu lado aí, olha quantos príncipes, em nome de Jesus. Quantos príncipes há na casa do Senhor. O Senhor te tirou do monturo, do meio de um charco de lodo, do meio do lixo, e te colocou entre príncipes. Então a Ele toda a glória e honra, a Ele todo louvor. Oh, aleluia! Glória a Deus! Oh, aleluia! Ah, pastor, eu quero que a glória do Senhor venha, eu quero celebrá-lo com alegria, mas eu preciso manter essa glória, eu preciso trazer e manter essa glória. Aí então entra o quarto ponto. Primeiro, eu tenho que ter temor ao Senhor. Segundo, eu tenho que buscar orientação na palavra. Terceiro, eu preciso preparar um ambiente. Quarto, eu preciso me santificar. 1 Crônicas, capítulo 15, perdão, 1 Crônicas, capítulo 15, versículo 14, perdão. Olha o que vai dizer o versículo 14. Então os sacerdotes e os levitas se consagraram para transportar a arca do Senhor. Na versão Almeida Corrigida diz que eles se santificaram para carregar ou para transportar a arca do Senhor, o Deus de Israel. Houve uma preparação, repita comigo, preparação. Eles se santificaram, eles se consagraram, eles se consertaram. Sabe quem eram? Eram os levitas, eram os sacerdotes, eram os homens, eram as pessoas da palavra. Eu queria que você colocasse na mão do seu peito e falasse assim: eu sou a nação santa, o sacerdote real. Mas o povo de propriedade exclusiva. Irmãos,
você é isso do Senhor. Você é o sacerdócio real. O sacerdócio real, apesar de ser real, ele peca. Nós não somos infalíveis. Estamos sujeitos a erro e a falhas. As nossas roupas, de vez em quando, elas se sujam. Não deveria, mas se sujam. Quantas coisas erradas, quantas palavras, quantos comportamentos, quantos relacionamentos. Está vendo como é que a nossa vida, às vezes, ela entra num declínio? E o que fazer quando você pecar? O que fazer quando houver erro? Qual deve ser a atitude quando nós cometemos algum pecado? A Bíblia nos ensina que devemos confessar o nosso pecado e deixar. Porque aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcança do Senhor a misericórdia. A Bíblia nos ensina que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Oh, aleluia! Não há mais condenação para aqueles que estão debaixo do poder de Jesus. Aquele que está em Cristo Jesus, nenhuma condenação há para ele, porque ele já não anda mais segundo a carne, mas ele anda segundo o Espírito. Oh, aleluia! Deus nos santifica para transportarmos a sua glória. A glória do Senhor, ela será transportada por aquele que o celebra. Mas para celebrarmos ao Senhor, precisamos sempre fazer uma avaliação e ver onde caímos e voltarmos ao primeiro amor. A mulher adúltera que foi pega pelos homens, julgada e levada para Jesus, eles já levaram para Jesus com uma sentença. Segundo a lei de Moisés, ela precisa ser apedrejada. E você diz o quê? Jesus então, ele olha para aquelas pessoas e fala assim: quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Aqueles homens, olhando para dentro de si, percebem que havia erro, havia pecado, e eles vão embora. A mulher fica sozinha. Jesus olha: cadê os teus acusadores? Eles foram embora. Pois é, nem eu te acuso, mas vai e não peques mais. Não basta apenas recebermos a santificação. Eu não posso voltar ao pecado. Eu não posso voltar à prática do pecado. A Bíblia fala que aquele que gosta de viver de vez em quando cometendo o mesmo pecado é como uma porca lavada que volta à sua sujeira. É como um cão que volta ao seu próprio vômito. Irmãos, é nojento. Deus não vai se manifestar, você não vai conseguir levar a glória dele, sabe, para sua casa e celebrá-lo na tua casa. Porque tem pessoas, Antônio, que às vezes vem para a igreja, sente uma alegria tão grande, mas quando chega em casa há um vazio tão enorme, porque a glória do Senhor, ele não conseguiu levar a glória, porque o ambiente não estava adequado. Mas Deus nos trouxe aqui nessa noite para transformar o nosso recipiente. A glória do Senhor virá sobre você, e você levará ela para onde você for. Aleluia! Oh, injeta a glória aí enquanto você está aplaudindo ao Senhor. Diga glória a Deus. Nós não podemos, irmãos, tratar como comum algo que é extraordinário, e a glória do Senhor é extraordinária. Quinto ponto, fez tudo isso, celebre então. 1 Crônicas, capítulo 15, versículo de número 8. Versículo 28. 1 Crônicas 15, versículo 28. Diz a Bíblia: e todo Israel acompanhou a arca da aliança do Senhor alegremente, festejando, celebrando, ao som de trombetas, cornetas e símbolos, ao toque de liras e de harpas. Irmãos, a glória do Senhor estava entrando na cidade. Eles não poderiam ficar tão felizes, ou melhor, eles não poderiam ter uma outra maneira de festejar que não fosse dançando, saltando, pulando, se alegrando, regozijando. Afinal, a glória do Senhor estava chegando naquele lugar. Davi agora ele estava vestido com o seu manto, ou com a sua estola de um sacerdote. E enquanto o povo estava vindo, ele dançava com toda a sua força.
Quando eu entrei aqui, estava cantando louvor. Irmãos, olha, ele estava indo com lágrimas, agora estava voltando com alegria. Salmos 126, versículos 5 e 6. Os que semeiam com lágrimas voltará com júbilos, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará com certeza, trazendo consigo os seus feixes. Irmãos, é tempo de festejar, é tempo de nos alegrar, é tempo de nos regozijar em Deus. Como não se alegrar diante desse Deus? Como não ficar feliz diante de um Deus que gosta de festa, que ama festejar, que instituiu festa para a nação de Israel, que gosta de receber louvores, e diz a Bíblia que ele está entronizado entre os louvores. Davi então ele vinha adorando a Deus. Por que ele adorava a Deus? Porque ele sabia que ele era amado do Senhor. Ele sabia que Deus olhou para ele de uma maneira diferente. Ele tinha essa convicção: eu sou amado por Deus, eu posso adorar o Senhor com toda a minha força. Ele não tinha constrangimento, então ele expressava isso não apenas cantando, mas ele festejava dançando, celebrando ao Senhor com tudo que havia nele. Salmos, capítulo de número 103, versículo de número 1 e 2. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Irmãos, isso é maravilhoso. Bendiga, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiga, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum. Sabe o que está falando? Alma, Alexandre, alma, bendiga o nome do Senhor. Quando a tristeza bater a tua porta, quando a desilusão, quando a decepção, quando, sabe, aquele sentimento depressivo bater a tua porta, você vai dizer para você mesmo: alma, adore ao Senhor, exalta o nome do Senhor. Células, bendiga o nome do Senhor, enalteça o nome dele. Mas aí você fala assim: pastor, eu posso dizer isso, mas o meu joelho está ruim. Então fala assim: joelho, bendiga o nome do Senhor. Qual é o teu problema? Qual é a sua doença? Qual é a tua enfermidade? Eu digo, ela não é tua, ela está aí por enquanto. Quando você começar a adorar o Senhor e mandar essa parte do teu corpo que você sente dor adorar o Senhor, não tem problema no nervo ciático que vai permanecer, não tem dor de cabeça que vai permanecer, não tem caroço no seio que vai ficar, não tem problema no útero que continue. Por quê? Porque você atraiu a glória do Senhor para a tua vida. Então, irmãos, é com alegria que adoramos a Deus. Vamos adorar o Senhor. Isso. Se faz sentido para você, adore. Aleluia. Aleluia. Podemos nos alegrar no Senhor, nos alegrar com barulho, com júbilos ao nosso Rei, porque Ele nos aceitou, irmãos, de uma condição terrível e nos fez seu povo. Você é o queridinho do Senhor, você é o filho do Senhor. Você pode celebrar, você pode adorar, porque Deus, Ele sente prazer por você ser filho dele. Não existe nada mais que você pode fazer para você ser mais amado por Ele, porque Ele te ama como você é, até com os seus defeitos, até com as suas esquisitices, as suas manias, sabe as tuas manias? Ele te ama do jeito que você é. O nosso grande problema é que às vezes nós nos vemos tão pequenos e nos achamos tão inferiores. Só que, irmãos, Deus, Ele quer ser adorado por você. Não é porque você é superior, é porque você é quem você é. Davi tinha plena convicção de quem ele era. A pergunta que eu quero fazer para você: e você tem convicção de quem você é? Você sabe quem você é diante dele? Como ele te vê? Você precisa adorá-lo, porque ele é digno de ser adorado, porque ele te aceitou do jeito que você é. Então você precisa adorá-lo com muita alegria. Pastor, agora eu fui adorado, o que eu devo fazer? Agora você vai começar a abençoar a sua casa também. Quero finalizar com essa passagem.
A passagem se encontra em 2 Samuel, capítulo 6, versículo 20 e versículo 21. A glória do Senhor veio, foi atraída pela sua adoração. Então agora você vai abençoar também a sua casa. A sua casa não pode ser negligenciada. Não faça como Abinadab. Só ele recebeu a arca, mas os seus filhos não tinham noção de quem Deus era. Por isso, com reverência, tocaram na arca. Mas Obed-Edom, ele tinha tanta convicção de quem Deus era, e ele reverenciou a presença de Deus na sua casa. Ele se alegrou. Eu não sei o que ele fez. Talvez um ambiente apropriado. Talvez todas as vezes que ele passava, ele se reverenciava. E ele era tão grato, porque Deus estava na sua casa. Deus ele permitiu que Deus pousasse ali, estivesse ali com ele. Irmãos, imagine a alegria daquele homem. Obed-Edom estava tão feliz que Deus não viu outra maneira a não ser retribuir ele com bênçãos. E diz a Bíblia que ele foi abençoado e próspero. Por quê? Porque a presença de Deus estava na sua casa. Davi, depois que a arca chegou em Jerusalém, e o povo festejou, se alegrou, comemorou, o povo dançou, o povo jubilou, sabe, havia cânticos para todo quanto é lado, as pessoas estavam festejando, ele ofertou, o povo foi alimentado, o povo volta para sua casa. Davi agora vai para a casa dele. Olha o que vai dizer então, versículo de número 20. Voltando Davi para casa, para abençoar sua família. Irmãos, não negligencie a tua família. Essa glória que você está recebendo, essa alegria que você está recebendo, ela precisa ser voltada para a sua casa também. Você tem que abençoar o seu marido. Pastor, só Deus, misericórdia, meu marido é uma pedra no meu sapato. Senhor, então cria um calo bem resistente para eu suportar essa pedra. Irmão, você precisa abençoar a tua casa. Você precisa abençoar a sua mulher. Pastor, a minha mulher é como uma goteira na minha cabeça no dia e noite. Senhor, cria uma sombrinha em cima de mim, em nome de Jesus. Bota uma caixa d'água ali para a água cair dentro da caixa e eu não cair na minha cabeça. Nós temos que encontrar, ressignificar os nossos problemas, encontrar valor. Pastor, o senhor fala que você não conhece a minha mãe. De fato eu não conheço, meu querido, mas ela te aturou, ela te criou, e olha o que você se tornou. Você deveria aplaudir ao Senhor pela sua mãe. Recebe isso aí, mulheres, em nome de Jesus. Ah, pastor, e o que eu faço? E o meu pai? Meu pai é um atribulado. É um atribulado que levanta às 4 da manhã, vai trabalhar para te dar um Nike, uma escola, paga as compras. Você paga quanto para almoçar na tua casa? Quanto você paga pelo ventilador, pelo ar-condicionado que você dorme? Teu pai é atribulado? Ele é pouco amado. Se você demonstrar mais amor por ele, eu posso garantir que a situação vai melhorar. Teu pai, se eu fosse você, a partir de hoje, fazia uma festa quando teu pai chegasse. Campanha, meu pai chegou, ô paizão! Sem falsidade, irmão, com muito amor. Meu pai, mãe, você quer que eu tire o teu sapato, pai? Irmãos, olha, isso é um sonho, irmão. Meu pai, aleluia. Meu paizão. Irmãos, tem pai que não são amados pelos seus filhos. E aí você vem para um ambiente desse, recebe a glória dessa. O teu pai não conhece Jesus. Sabe quem deveria transportar a glória para dentro da sua casa? Você. Mas nós não temos o hábito de festejar, de celebrar. O nosso time faz gol, a gente faz maior barulho. Irmãos, falar em barulho, hoje pela manhã, quando eu pedi para que a galera que ganhou ontem fizesse barulho, irmãos, você tinha que ver o que os 3 fizeram. Um barulhão. Só Jesus na terra, rapaz. Aí o time faz gol, faz maior festa, maior barulho. Deus fez milagre, fica calado, não fala nada.
Receber unção, irmãos, deveria chegar com todo mundo e ficar sabendo. Você não faz ideia do que aconteceu hoje. Deus foi lá na igreja. Sério, a glória dele estava lá. O Senhor usou o pastor, os louvores foram do céu, a glória se manifestou. Deus visitou o seu povo, irmãos. Mas sabe o que a gente faz? A gente vem para um ambiente desse, recebe a glória do Senhor e volta para casa e continua. E vida que segue, e não há uma demonstração de glórias ao nome do Senhor. Você precisa criar um ambiente onde Deus tenha prazer de se manifestar, não uma vez por mês, mas todos os dias. Cria um ambiente de celebração na tua casa, meu irmão. Cria um ambiente de glória na tua casa. Cria um ambiente onde Deus tenha prazer de estar. Porque tem lugares que você vai porque você é obrigado. Eu falo isso como pastor, irmão. Tem um ambiente que eu vou porque eu sou obrigado a ir. Tem ambiente que eu sinto o prazer de ir. Eu só não vou porque eu não dá tempo, porque eu tenho outras coisas para fazer. Pois é, Deus tem que, na nossa casa, o ambiente da glória tem que ser tão grande que Deus tenha prazer de ir lá sempre, de estar ali com a gente. Por quê? Porque é bom estar num ambiente onde você é celebrado. É terrível estar num ambiente onde você é tolerado. Não entendeu não? Tem ambiente que você é tolerado. Quando você é apenas tolerado, você está naquele ambiente, mas você não se sente à vontade. Agora, no ambiente onde você é celebrado, você sente vontade de voltar. Quando Deus é celebrado na tua vida, Deus tem prazer de se manifestar todos os dias. Agora, quando você é apenas tolerado, é uma vez ou outra. Precisa fazer sentido, irmãos, para nós isso. Deus não pode ser tolerado, Ele tem que ser amado, reverenciado, celebrado, festejado, glorificado, enaltecido, exaltado. A nossa família precisa saber quem Deus é. Eles precisam receber. Pastor, talvez a sua casa esteja como a casa de Davi. Ele se volta para abençoar a casa, mas olha o que a mulher dele diz. Mical, filha de Saul. Não diz nem que era mulher de Davi, só fala que era filha de Saul. Olha como é que coisa ruim existe em qualquer lugar, irmãos. Mical, filha de Saul, saiu ao encontro e disse: como o rei de Israel se destacou hoje, tirando o manto na frente das escravas de seus servos, como um homem vulgar. Ela não conseguia compreender que Davi, ele não estava se mostrando para as mulheres, ele estava celebrando ao Senhor. Ela não sabia o que era uma adoração extravagante. É por isso que ela o julgou e ela desprezou Davi no seu coração. Irmãos, independente de como esteja o seu lar, volte-se para abençoar a sua casa. Porque se há alguém lá que não recebe, se há alguém lá que não glorifica, se há alguém lá que não honra, eles sofrerão a consequência do seu dano. Mas você não foi responsável por levar a maldição, e sim por levar a bênção. Mical, ela foi recompensada pela esterilidade. Ela se tornou estéril porque ela não desceu para a festa. Ela deveria estar na festa, mas preferiu ficar em casa. Não vou ficar em casa. Não era tempo de ficar em casa, era tempo de descer, era tempo de sair do seu aposento e ir para junto do povo, celebrar. É tempo de celebração, irmãos. Não é tempo de ficar em casa mais, é tempo de sair da nossa casa e de vir adorar o Senhor, de vir celebrar o Senhor. Mas pastor, eu estou enfermo. Pois é, apesar de enfermos, quando nós separamos nosso tempo para adorar o Senhor, aqui nesse ambiente Deus manifesta a cura. Tem pessoas hoje saindo daqui curadas em nome de Jesus. Foi num ambiente desse que a minha esposa foi curada, porque o ambiente da manifestação da glória de Deus. Peraí, mas Deus não estava na minha casa? Com certeza na minha casa Ele estava, mas Ele ama habitar num ambiente onde Ele é celebrado. E aqui nessa casa o nosso Deus é celebrado, amém? Então aplauda ao Senhor bem forte. Oh, aleluia. Glória a Jesus.